Olá, devs, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade da nossa aula de lógica de programação com JavaScript. E se você não assistiu a aula anterior, nós falamos sobre como criar variável e quais cuidados nós precisamos ter quando criamos os variáveis. Então, se você não assistiu, assista, porque a outra aula vai te ajudar para você entender essa aula, tá bom? Então, bora lá. Nessa aula, vamos abordar nosso primeiro problema e vamos aplicar nossos primeiros scripts do JavaScript. Para solucionar o problema, temos três partes a serem resolvidas. Então, a primeira parte seria de a gente criar um comando no JavaScript que iria fazer para aparecer um aviso na tela do página web. E segunda parte iria para a gente fazer com que apareça na tela um aviso ou uma pergunta que daria a opção de confirmação ou cancelamento. Terceira parte, ou seja, última parte para o problema ser resolvido, precisamos criar interação com o usuário, tá bom? Então, para podermos aplicar e solucionar essas três partes do nosso problema, precisamos entender de como disparar três tipos de janelas usando comandos do JavaScript. Primeiro comando seria window.alert. Queria ajudar para a gente disparar uma janela informando um aviso escrito. Segundo comando seria o window.confirm, que vai fazer para aparecer uma informação e com opção de confirmação ou de cancelamento. Terceiro comando seria o window.prompt, que no caso vai ajudar para a gente interagir com o usuário. Então, para podermos solucionar nosso primeiro problema, precisamos desses três comandos. Bora ler então a mão na massa? Mas antes de a gente pôr a mão na massa, eu preciso te passar uma informação muito importante. Recomendo que você aplique comentários no seu projeto de estudo para poder entender melhor a execução do código digitado por você, tá bom? Dentro do JavaScript temos dois tipos de comentários: comentário linear e comentário multilinear. Comentário linear a gente aplica através de barra, escreve comentário apenas em uma linha, e comentário multilinear a gente aplica através de barra, asterisco, asterisco, barra, para podermos escrever de forma mais detalhada a nossa dúvida ou a execução do código, tá bom? Então, já que entendemos o problema e entendemos de como podemos resolver o problema, bora lá pôr a mão na massa para poder solucionar isso e entender na prática. Então, aqui eu já tenho aberto o editor de código e navegador, o Google Chrome. Então, eu já criei dentro do editor de código o nosso diretório, que significa uma pasta. E dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo. Arquivo a gente cria clicando aqui nessa folhinha. E vou colocar nome, vou criar nome aula 2.html e vai criar o nosso arquivo HTML. Só para vocês entenderem, nós vamos centralizar os nossos códigos colocando JavaScript, linguagem JavaScript dentro da página HTML, porque isso vai facilitar a sua visualização. Então, agora vamos criar o nosso tag HTML e para isso nós precisamos de uma estrutura base. VS Code é um editor de código muito inteligente, então o que eu digitar, ele vai dar algumas opções de autocompletar aquele código, tá? Por exemplo, se eu escrever aqui HTML, então digitando já vai mostrar a opção HTML5 e nesse HTML5, clicando, vai trazer a estrutura base do HTML. Então, eu não vou explicar de forma detalhada o que seria essa estrutura base do HTML, porque nosso foco é o JavaScript, mas vou passar de forma mais superficial, só para não ficarem com muita dúvida. Então, aqui na primeira linha mostra o doctype HTML, que seria o tipo de documento para o browser poder interpretar, né?
Então, temos doctype HTML e aqui embaixo temos o tag HTML lang, que seria do language, da língua, e vamos trocar o IN, que seria inglês, para PTBR, porque vamos digitar tudo em português. E HTML tem duas partes aqui, que temos o parte do head e temos do parte body. E essas duas partes precisam ficar dentro do tag HTML. Aqui estamos abrindo o tag HTML e estamos fechando o tag HTML. Na primeira parte, que seria o head, temos o tag meta, que nesse caso, esse tag não precisa fechar, porque ele é um tag que se fecha de forma automática, tá? E esse UTF-8, essa meta charset UTF-8, quer dizer que estamos aplicando uma formatação para não quebrar a formatação da nossa língua portuguesa, tá? Para poder interpretar, para formatar de forma correta. E aqui temos o nosso tag title, que seria o título. Aqui dentro está escrito document, que é forma automática, né? E vamos redigitar lógica de programação. E aqui dentro do tag body, o que a gente escrever vai aparecer no nosso navegador. Ou seja, toda a estrutura que a gente pôr aqui dentro é essa parte que vai aparecer no navegador. Então, vamos criar o nosso título através do tag H1. E dentro desse H1 eu vou colocar aprendendo lógica. Aprendendo lógica. E embaixo vou salvar e vamos rodar isso no browser. Para você poder rodar isso no browser, você precisa copiar, clicar aqui no arquivo, fazer copy path e fazer Ctrl V aqui no navegador e rodar. E vai aparecer o nosso título que acabamos de colocar utilizando o tag H1. E aqui embaixo vamos colocar o tag parágrafo, pede parágrafo, e vamos escrever: você realmente gosta de JS? E fazer uma pergunta, né? Vamos clicar Ctrl S, voltando no browser, clicar apenas F5 e vai mostrar de forma atualizada já com parágrafo, certo? Mas e aí? A nossa aula não era JavaScript? Por que estamos aprendendo HTML? Pois é, agora nós vamos criar os tags scripts e dentro desses scripts vamos aplicar os comandos do JavaScript, porque o que for dentro desse script já é considerado linguagem JavaScript, tá bom? E dentro desse script nós vamos tentar aplicar os nossos comandos para solucionar nosso problema. Vamos voltar para lembrar qual era o nosso problema? Apenas para recapturar. Então, a gente precisava, primeiro, fazer aparecer um aviso na tela, certo? Segundo, fazer uma pergunta e essa pergunta ter uma opção de confirmação ou de cancelamento. E terceiro, fazer com que a gente interaja com o usuário. Ou seja, eu quero que a página que estamos criando, que me pergunta qual é meu nome. Isso é uma interação com o usuário. Então, bora aplicar aqueles comandos que te passei no início da aula? Então, aqui vamos aplicar o nosso primeiro comando para poder apenas fazer aparecer um aviso e colocar dentro dos parênteses um string. O string pode ser criado dentro das aspas duplas ou aspas simples. O que quer dizer string? String é nada mais do que um texto. Então, vamos escrever meu primeiro comando. No JavaScript, no final do comando, você pode colocar ponto vírgula, mas também não é obrigatório. Eu vou optar para não colocar, mas fica do seu critério. Você pode aplicar ou não esse ponto vírgula. Vamos salvar e ver o que vai aparecer. Voltamos no navegador, fazer um F5 e aqui está.
nosso primeiro aviso, que seria meu primeiro comando, o que acabamos de colocar, né? Vamos clicar OK e depois de clicar OK vai aparecer o que aplicamos de título ou parágrafo, tá bom? Então já resolvemos a primeira fase do problema. Vamos resolver a segunda fase do problema. Qual seria a segunda fase? De a gente poder dar a opção de confirmação ou de cancelamento para o usuário, certo? Então vamos colocar window.confirm e dentro dos parênteses escrever uma pergunta, um texto, né? Você gosta de programação? Fazemos uma pergunta, né? Aplicamos uma pergunta. Vamos dar um Ctrl S, dar um F5 no browser, vai aparecer primeiro o aviso e depois segundo. Você gosta de programação? E aqui vai ter a opção de confirmar ou cancelar. Então vamos confirmar. Não custa, né? Então resolvemos a segunda fase e agora vamos resolver a última fase, que seria a gente interagir com o usuário. Então vamos resolver através do comando window.prompt, abrindo parênteses, fechando. Vamos colocar o nosso string, qual é, e perguntar para o usuário qual é seu nome, certo? Vamos salvar. Depois de salvar, vamos dar F5 no browser, no navegador, dar OK no primeiro aviso, no segundo aviso, e aqui está, mostrando a interação com o usuário. Qual é seu nome? E eu vou digitar aqui dentro, meu nome é Armine, certo? Então, Armine, vamos clicar OK. Então, já resolvemos o nosso primeiro problema por partes, e eu tenho uma pergunta para te fazer, na verdade, uma provocação. O que você acha? O que nós acabamos de aplicar, confirmando ou cancelando, ou até interagindo com o usuário, esses dados foram salvos em algum lugar? O que você acha disso? Eu não vou te responder nessa aula, vou deixar para você pensar, mas vou te mostrar a solução na aula que vem. Mas a aula não acabou por aí e eu tenho algumas dicas muito importantes para informar. Recebi algumas dúvidas de que me perguntaram se é obrigatório ter inglês ou matemática para iniciar a carreira na área de programação. Minha resposta é não, porque você de fato não precisa nem de inglês nem de matemática para poder iniciar. Esses dois servem como facilitadores na sua carreira, ou seja, se você sabe inglês, vai ajudar para você ter acesso a uma quantidade maior de conteúdo. E até entender o que o sistema está te retornando, qual tipo de problema está escrito, o que o sistema está te tentando a te dizer. Agora, matemática, dependendo de onde você trabalha, você vai utilizar alguns conceitos complexos ou não, depende em qual empresa você trabalha. Mas isso também não impede você aprender lógica de programação ou linguagem de programação, certo? Você aprende programação praticando, através da disciplina. Aí que vem a minha segunda dica. Segunda dica seria estudar o conceito aplicando os seus 40 minutos do dia e 2 horas de prática, o que você estudou de teoria, certo? Então, é muito importante que você estude o conceito, mas também que pratique, porque linguagem de programação, lógica de programação é algo técnico e você precisa praticar para poder absorver aquela informação. E se você pensa que estudar linguagem de programação ou ser programador é algo difícil e muito distante, eu acredito que já estou te provando que não tem nada difícil, não é mesmo? Então te desejo muito sucesso nos seus estudos e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!